Bem-vindos à Sabedoria Teológica. Hoje, embarcamos em uma jornada fascinante através de uma das histórias mais épicas da Bíblia, a vida de José, desde seus sonhos proféticos na juventude até sua ascensão como o segundo homem mais poderoso do Egito. A trajetória de José é um testemunho de fé, perseverança e redenção. Pegue sua Bíblia e junte-se a nós enquanto exploramos Gênesis 37 a 50 em detalhes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como este. Nascimento de José e seus sonhos. Gênesis 37, 2 a 11. A história de José começa com um jovem pastor de 17 anos, filho de Jacó e Raquel, o favorito de seu pai, marcado por uma túnica colorida. Seus sonhos proféticos, que sugerem que ele um dia governará sobre sua família, despertam inveja e ódio em seus irmãos. Os sonhos de José nos lembram que Deus muitas vezes revela planos maiores para nós, mas nem sempre esses planos são imediatamente compreendidos por aqueles ao nosso redor. A fé em Deus e a paciência são essenciais para que seus propósitos se realizem em nossas vidas. José vendido por seus irmãos. Gênesis 37, 12 e 36. Tomados pela inveja, os irmãos de José planejam matá-lo, mas acabam vendendo-o como escravo para mercadores ismaelitas. Eles mergulham a túnica de José em sangue e mentem para Jacó, dizendo que ele foi morto por um animal selvagem. As ações dos irmãos de José mostram como a inveja e o ódio podem levar a decisões destrutivas. Mesmo em meio à traição, Deus continua a trabalhar em nossas vidas, transformando o mal em bem. Judá e Tamar. Gênesis 38, 1-30. A narrativa faz uma pausa para contar a história de Judá e de Tamar. Tamar, disfarçada, engana Judá para garantir sua linhagem, resultando no nascimento dos gêmeos Pérez e Zera. A história de Judá e Tamar mostra que Deus pode usar situações complexas e até moralmente ambíguas para cumprir seus propósitos. Ele é soberano e pode redimir qualquer circunstância. José na casa de Potifar. Gênesis 39, 1-20. José é vendido a Potifar, um oficial egípcio. Ele prospera na casa de Potifar, mas é falsamente acusado pela esposa de Potifar e jogado na prisão. Mesmo quando enfrentamos acusações injustas e adversidades, nossa integridade e fidelidade a Deus devem permanecer inabaláveis. Deus está sempre conosco, mesmo nas dificuldades. José na prisão. Gênesis 39, 21, 40, 23. Na prisão, José encontra favor e é colocado a cargo dos outros prisioneiros. Ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, prevendo corretamente seus destinos. Os dons que Deus nos dá podem ser usados para servir aos outros, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Deus nunca nos abandona e usa nossas habilidades para seus propósitos. José interpreta os sonhos do faraó. Gênesis 41, 1-36. 2 anos depois, o faraó tem sonhos perturbadores que ninguém pode interpretar. O copeiro lembra-se de José, que é chamado para interpretar os sonhos como uma previsão de 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Deus nos coloca no lugar certo, na hora certa, para cumprir seus propósitos. Nossa preparação e fidelidade podem nos levar a grandes oportunidades de serviço e liderança. José se torna governador do Egito. Gênesis 41, 37 e 57. Impressionado com a interpretação e sabedoria de José, o faraó o nomeia governador do Egito, encarregado de preparar o país para os anos de fome. A fidelidade e sabedoria de José o conduzem a uma posição de grande responsabilidade. Quando somos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Os irmãos de José vêm ao Egito. Gênesis 42, 1-38. Quando a fome atinge Canaã,
Os irmãos de José viajam ao Egito para comprar grãos. Sem reconhecer José, ele os testa para ver se mudaram desde que o venderam. O perdão e a reconciliação são processos que muitas vezes exigem tempo e prova. Deus usa estas situações para curar e restaurar relacionamentos quebrados. Os irmãos retornam com Benjamim. Gênesis 43, 1-34. Os irmãos de José retornam ao Egito com Benjamim. José os recebe calorosamente, mas ainda esconde sua identidade. José mostra grande sabedoria ao testar a sinceridade e o arrependimento de seus irmãos. A verdadeira reconciliação muitas vezes envolve examinar os corações e motivos. A taça de José. Gênesis 44, 1-34. José coloca uma taça de prata no saco de grãos de Benjamim e acusa seus irmãos de roubo. Judá se oferece para se tornar escravo no lugar de Benjamim, mostrando sua transformação. O sacrifício e a disposição de Judá para proteger Benjamim mostram uma mudança genuína de coração. Deus trabalha em nós para produzir verdadeiro arrependimento e mudança. José se revela a seus irmãos. Gênesis 45, 1-28. Em um momento de grande emoção, José se revela a seus irmãos e os perdoa, explicando que Deus usou seus atos para salvar muitas vidas. A história de José culmina em uma poderosa lição de perdão e providência divina. Deus pode transformar o mal em bem e usar nossas dificuldades para seus propósitos maiores. Jacó vai ao Egito. Gênesis 46, 1-27. José envia carros para trazer Jacó e toda a família ao Egito, onde eles se estabelecem na terra de Gósen. A reunificação da família de Jacó mostra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo através de circunstâncias inesperadas. Jacó e José se reencontram. Gênesis 46, 28-34. O reencontro emocionado entre Jacó e José é uma das cenas mais tocantes da Bíblia, simbolizando esperança e restauração. Deus é um Deus de restauração e esperança. Mesmo após longas separações e dificuldades, Ele pode trazer cura e nova vida. José apresenta sua família ao faraó. Gênesis 47, 1-12. José apresenta sua família ao faraó, que lhes concede a melhor parte da terra do Egito para viverem. A bondade e provisão de Deus são evidentes quando confiamos em seus planos. Ele pode usar qualquer situação para abençoar e cuidar de seus filhos. A bênção de Jacó. Gênesis 47, 28, 48, 22. À medida que seus dias se aproximam do fim, Jacó abençoa os filhos de José, Efraim e Manassés, conferindo-lhes heranças importantes. As bênçãos de Jacó sobre seus netos nos lembram da importância das promessas de Deus e da fé que é passada de geração em geração. As bênçãos de Jacó a seus filhos. Gênesis 49, 1 e 27. Jacó profetiza sobre o futuro de cada um de seus filhos, traçando o destino das tribos de Israel. As profecias de Jacó mostram que Deus tem um plano e um propósito únicos para cada um de nós, e que nossas ações influenciam nosso futuro. Morte de Jacó e retorno ao Egito. Gênesis 49, 28, 50 a 14. Após a morte de Jacó, José e seus irmãos cumprem seu desejo de ser enterrado em Canaã. Depois, eles retornam ao Egito. A morte de Jacó e seu enterro em Canaã ressaltam a importância de honrar nossos antepassados e manter viva a esperança nas promessas de Deus. A morte de José. Gênesis 50, 15 e 26. Os irmãos de José temem represálias após a morte de Jacó, mas José os conforta, reafirmando seu perdão e explicando que Deus transformou suas ações para o bem. José termina sua vida com graça e perdão, um testemunho de sua fé em Deus e confiança em seu plano. Sua história nos inspira a confiar em Deus em todas as circunstâncias. A história de José é um testemunho poderoso de fé, perdão e redenção.
De um jovem vendido como escravo a governador do Egito, José nunca perdeu a fé em Deus, e Deus nunca deixou de trabalhar em sua vida. Ao final, tudo que José passou serviu para salvar muitas vidas, inclusive a de sua própria família. Lembre-se, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando para o nosso bem e para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Obrigado por assistir e até a próxima. Que possamos aprender com José a permanecer firmes na fé, mesmo quando a vida nos leva por caminhos inesperados. Que possamos perdoar como ele perdoou, sabendo que o perdão traz cura e restauração, e que, em tudo, possamos ver a mão de Deus, guiando-nos para cumprir seu propósito em nossas vidas.